Teologia, Deus, o Espírito Santo. Na aula passada, nós encerramos a aula falando a respeito dos primeiros versículos de Lucas, capítulo 4. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia novamente em Lucas, capítulo 4. Capítulo 4, no primeiro versículo, que diz... eu vou ler do versículo 4 do versículo 1 até o 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito Santo no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E então aqui nós temos, nós já lemos na aula passada, a versão desse texto que está em Mateus. Nós temos todo aquele diálogo do diabo tentando Jesus e citando textos bíblicos. E Jesus também respondendo a Satanás com a palavra de Deus, né? O diabo diz, se você é filho de Deus, transforme as pedras em pães. Mas Jesus diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás, ele coloca Jesus lá no alto do templo e cita uma profecia bíblica falando, olha, está escrito lá que nenhum dos seus ossos vai ser quebrado, então se joga daqui que os anjos vão te segurar. E olha que maneira espetacular de iniciar o seu ministério. E Jesus Cristo, ele disse que não iria, também estava escrito, para não tentar o Senhor teu Deus. E também Satanás pede que Jesus o adore. Jesus diz, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto, e assim por diante. Você tem o texto aí, é uma passagem bem conhecida, está tanto em Lucas como lá em Mateus também nós temos. Mas nós queremos ver essa mesma passagem agora, pensando na obra e na presença do Espírito Santo. Porque quando nós olhamos muitas vezes para esse texto, nós pensamos tão somente na pessoa de Jesus Cristo e, obviamente, também, logicamente, também pensamos aqui na ação das trevas, através de Satanás, tentando ao Senhor Jesus Cristo. Mas vejamos aqui, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Olha só, o Jordão foi aquele momento assim maravilhoso, foi aquela experiência, digamos assim, de glória, aquela experiência na qual a voz de Deus Pai é ouvida, dizendo e declarando, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. O Espírito Santo vindo sobre ele como uma pomba. Mas aqui aquele momento de glória. E é interessante que é fácil nós pensarmos na vida cheia do Espírito Santo em momentos assim de festa, não é? Quando você está junto com os outros irmãos, reunido como igreja, porque a igreja não é lá o salão, o que nós chamamos de templo, não é isso que é a igreja, isso é só um prédio. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo, são as pessoas nas quais Deus habita. E Pedro vai explicar isso muito bem quando ele fala que nós somos pedras vivas edificadas sobre a pedra angular que é Cristo, para a habitação de Deus. Então, igreja somos nós. Mas é muito fácil e gostoso, agradável
quando nós estamos reunidos como igreja, num culto público, e estamos cantando, estamos adorando, alguns levantam a mão, outros não, uns batem palma, outros não, mas cada um tem a sua experiência, a sua maneira de expressar-se perante Deus. E como é bom quando você ouve aquela palavra abençoada, o texto bíblico, você abre a Bíblia e parece que a Bíblia está pegando fogo, porque tudo aquilo que está falando ali está entrando na sua mente, entrando no seu coração. E você, quem sabe, num momento de louvor, quando você está cantando, você chega ao ponto de chorar de emoção, de alegria. Ah, que bom, que gostoso quando você pode sentir a presença de Deus dessa maneira. E daí então você fala: Senhor, me dá mais disso, né? Eu quero mais. Isso é ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Mas é interessante que quando nós olhamos para o texto, Jesus tem esse momento, digamos assim, esse momento lá público, maravilhoso, no momento do seu batismo. Mas diz o texto que ele foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Pelo mesmo Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo. Ou seja, Jesus Cristo cheio do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo que aparece na forma de pomba, que vem sobre Jesus lá no batismo, é esse mesmo Espírito Santo que guia Jesus para o deserto. E durante 40 dias, Jesus fica no deserto, e durante aquele tempo, Jesus, ele é tentado pelo diabo. Em outras palavras, o mesmo Espírito Santo do momento lá do Jordão é o mesmo Espírito Santo que conduz Jesus para o deserto, para um momento de luta, para um momento de provação. E isto é algo difícil de compreender, pelo menos para algumas pessoas têm dificuldade de compreender este aspecto. Tem dificuldade de compreender que o Espírito Santo muitas vezes nos conduz ao deserto. O Espírito Santo muitas vezes nos conduz ao deserto. O Espírito Santo muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto e nos leva para experimentar uma situação que nós não gostaríamos de experimentar. O Espírito Santo nos leva para uma situação que nós sabemos que é necessário que nós passemos por ela, mas não é algo que nos agrade, não é algo que agrade totalmente o nosso coração. E aqui nós temos então o mesmo Espírito Santo conduzindo Jesus para o deserto. Quando o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto, isso tem a ver com o ministério de Jesus. O Espírito Santo, ele está conduzindo Cristo. Vamos lembrar sempre, o Verbo que se fez carne, aquele que mesmo sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas se esvaziou e se tornou homem. E como homem, ele tinha essa necessidade da presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi guiando a Jesus. Esse é um assunto que os teólogos, os estudiosos debatem, né? Até que ponto Jesus Cristo ele tinha aqui nesse estado de humilhação, certo? Nesse período da história, até que ponto Jesus Cristo ele tinha totalmente uma consciência, uma compreensão do fato de que ele era
realmente aqui o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Existe uma parte no texto que nos ajuda a entender que Jesus, nesse momento, ele se colocou numa situação onde era possível que ele tivesse até mesmo dúvidas. Porque veja o que Satanás fala com Jesus. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Olha só, a tentação aqui não é simplesmente de transformar a pedra em pão e satisfazer a fome. Existia algo ali ainda mais sério. Satanás estava colocando em dúvida, tentando colocar Jesus em dúvida com relação ao fato de ser ele o Messias, o fato de ser ele o Filho de Deus prometido. E é por isso então que ele diz, se você é mesmo o Filho de Deus, então faça isso. Ora, isso não seria uma tentação, como a Bíblia diz que foi, se Jesus, ele naquele momento, ele estivesse assim, totalmente seguro, ou estivesse totalmente firme na sua mente o fato de ser ele o Messias. Não estranhe o que eu estou falando. A Bíblia, ela diz que Jesus era homem como nós. E ele foi tentado em todas as coisas. E é a partir do momento, presta bem atenção, presta atenção. A partir do momento que nós entendemos essa fragilidade de Jesus durante esse período, que é o período de humilhação, repito, é a partir do momento que nós entendemos essa fragilidade, essa situação de limitação que Jesus se submeteu por amor de nós, é a partir disso que nós começamos a entender melhor o papel do Espírito Santo na vida de Jesus durante o seu ministério. Ou seja, quem fortaleceu, quem direcionou, quem abraçou, quem conduziu Jesus Cristo durante o seu ministério, naquele período que ele estava aqui, com as suas limitações, foi o Espírito Santo de Deus. Jesus, 100% Deus, 100% homem, mas nesse que foi o seu período de humilhação, do seu nascimento até a sua morte e ressurreição, esse período que é chamado de período de humilhação, nesse período foi o Espírito Santo de Deus quem o envolveu, quem o abraçou e quem o conduziu, o fortaleceu. É claro que quando nós vamos lendo o texto bíblico, nós vamos vendo que cada vez mais Jesus Cristo, então, ele vai digamos assim, se conscientizando cada vez mais da sua posição realmente como Deus. E isso fica claro no seu ministério. Mas é interessante que Jesus ele se fez fraco para que nós pudéssemos ser fortes. Ele se fez frágil, ele se fez limitado para que nós pudéssemos ser retirados do nosso estado de fraqueza. E em todo esse processo o Espírito Santo esteve com ele. Até mesmo quando Jesus estava lá na cruz e os fariseus, os homens ainda provocavam Jesus dizendo: se você é o Filho de Deus, desce daí. Desce daí, né? Você acreditou em Deus, então que Deus venha te salvar. Você falou que você é filho de Deus, então que Deus venha, se é que Ele te quer bem.
Em outras palavras, nós vemos que a tentação, ela permanece. E Hebreus vai nos falar que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque Ele mesmo foi provado, foi tentado em todas as coisas, em todas as áreas. Isso é maravilhoso, saber que eu posso chegar diante de Jesus, abrir o meu coração, Ele já conhece, mas abrir meu coração diante dEle, confessar e conversar com Ele sobre todas as minhas limitações, pecados, falhas, dificuldades, e saber que Ele me entende, porque Ele passou por tudo isso. Alguém pode pensar, bem, então se Ele sabe, se Ele compreende, então fica fácil, né? No sentido de vou viver minha vida de qualquer jeito. Não, não é assim. Não, essas verdades, quando você realmente entende o que a Bíblia está falando, ela não vai fazer com que você, então vou viver de qualquer jeito aí porque Jesus me entende. Não. Quando você compreende o amor de Deus e quando você tem a experiência com o Espírito Santo, e a experiência com o Espírito Santo começa no momento em que você recebe Jesus como Salvador. Quando você recebe Jesus como Salvador, aí sim a experiência com o Espírito Santo começa. Porque, como nós vamos ver depois lá em Efésios, é o Espírito Santo que gera vida nos nossos corações. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Quando você recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo ele já muda, ele começa a trabalhar, mudando a nossa natureza. É por isso que na primeira carta de João, João diz o seguinte, olha, se alguém diz que conhece a Deus, mas vive nas trevas, é mentiroso, nele não está a verdade. Porque o que o Espírito Santo opera em nós é uma mudança de natureza, é uma mudança completa, é uma transformação completa para a honra e para a glória do Senhor. E Jesus Cristo, Ele foi tentado em todas as coisas e Ele não pecou. E alguém pode falar, é claro, Ele não pecou porque Jesus era homem perfeito, sim, Jesus é homem perfeito. Não, Ele não pecou porque Ele também era Deus, sim, Ele pecou, Ele não pecou, Ele não pecou exatamente porque Ele também é Deus, é perfeito, santo, é Deus, o Filho. Mas nós podemos afirmar também que Jesus não pecou, porque como homem, Ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos assiste na nossa fraqueza e intercede por nós. É o Espírito Santo quem auxiliou Jesus. Então, como homem, nas suas limitações, Jesus, Ele orava, Ele buscava a presença de Deus. E durante 40 dias Ele esteve no deserto, fazendo o quê? Orando, jejuando, ouvindo a voz do Pai, ouvindo a voz do Espírito Santo. E é nesse contexto, veja só, é quando ele está buscando a Deus, é quando ele está se enchendo do Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo o conduz a uma situação na qual o Senhor Jesus tem ali um confronto com o próprio diabo. E a tentação de Jesus não foi só esse período no deserto. Lucas 4,13 disse: passadas que foram as tentações de toda sorte, aqui nós temos a descrição de algumas, mas foram 40 dias, né? Aqui o texto diz que tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até um momento oportuno. Em outras palavras,
O que a Bíblia está falando é que esse processo de confronto, de luta das trevas em relação a Cristo, não se limitou apenas a esse episódio, mas durante a sua vida, Jesus, ele teve outros momentos de luta e de confronto. De luta e de confronto. A presença do Espírito Santo na nossa vida, a plenitude do Espírito Santo, o enchimento, né? Vamos usar essa expressão, né? Aqui para aproveitar a palavra que está em Lucas e evitar aquele debate, né? A vida cheia do Espírito Santo, ela não nos dá uma garantia de que nós não passaremos pelo deserto. De fato, às vezes é o Espírito Santo mesmo que nos conduz ao deserto. Porque é no deserto que nós somos moldados. É no deserto que nós somos transformados. É no deserto que nós temos as experiências mais profundas com Deus. Quantos são os desertos que você e eu enfrentamos? Quantas são as nossas lutas? Os desafios, provações, privações, perdas, né? Quando perdemos uma pessoa a quem nós amamos, perdemos no sentido de que ela se vai para estar com Cristo no paraíso, mesmo sabendo que a pessoa amada está no paraíso. Ah, quanta dor! Quantos são os desertos que nós passamos? Como é importante entender que uma vida cheia do Espírito Santo, ela não nos dá a garantia de que nós não teremos o deserto. Por isso, qualquer igreja que construa aí lá o seu templo, né, o seu salão bonito, elegante, caro, e começa com aquela história de falar que, se você tem Jesus, você não pode ter problemas, e a melhor forma de não ter problemas é garantir, pagar, pague. Vamos fazer campanha disso, campanha daquilo. Esse tempo atrás, uma pessoa começou a frequentar a igreja onde nós estávamos pastoreando e ela estava com a cabeça muito presa nesse grilhão que é essa coisa da prosperidade e do dinheiro, e ela estava presa numa determinada igreja, presa que eu digo assim, envolvida com essas coisas, e ela me disse, mas eu tenho que voltar lá porque eu fiz um compromisso com Deus de pagar isso, pagar aquilo. Eu falei, faz o seguinte, para que você tenha tranquilidade no seu coração, o que você se comprometeu com Deus em termos de contribuição, etc., traga aqui, entrega no momento da oferta. Mas tem alguns papéis. Eu falei, não, traga esses papéis para mim, porque se você voltar lá para entregar esse papel, você vai voltar com mais papel, porque há uma prisão. E ela fez isso. Eu fiquei indignado, escandalizado com as campanhas que essa determinada igreja tinha. Uma delas, eu estou falando, não é para você copiar e fazer isso na sua igreja, porque isso não agrada a Deus. Eu estou falando uma coisa que é abominável aos olhos de Deus. Mas tinha lá uma campanha que era a campanha do dízimo antecipado. Campanha do dízimo antecipado. Né? Então eles falavam assim, escreve aqui o seu projeto. O que você quer na sua vida? Porque Deus quer te prosperar, quer que você fique rico. Então escreva aqui qual que é o seu projeto. Escreve, estou falando, não é para você copiar isso, só para você entender e identificar pessoas que se apresentam falando em nome de Deus, mas na verdade estão falando em nome do seu próprio ventre, como diz Paulo, né? Aí diz, escreve o seu projeto, fale quanto que você quer ganhar. Não, eu quero abrir uma empresa e quero ganhar, sei lá, $100 mil. Não, então você coloque aqui o quanto que você quer ganhar. E no ato de fé, dê o seu dízimo antecipado. Ó, que campanha, hein? Que campanha!
Ou seja, eles falam, enganam, até que muitas pessoas, de repente, vão lá e entregam o seu dinheiro. Então, se você vê por aí algum grupo com esse tipo de mensagem, só falando em dinheiro, falando em prosperidade e falando que não, se você tem Cristo, você não tem problema, se você tem o Espírito Santo, sua vida vai ser só maravilha, só coisa boa. Preste atenção, porque essa não é a mensagem que a Bíblia nos dá. Essa não é a mensagem que a Bíblia nos dá. A mensagem que a Bíblia nos dá é que o mesmo Espírito Santo que enche e transborda na nossa vida, quando estamos lá no momento do Jordão, quando estamos lá no momento da adoração, quando estamos lá no momento das experiências maravilhosas com Deus, é esse mesmo Espírito Santo que nos conduz também para o deserto, para momentos de escassez, para momentos de provação, para aquele que Jesus Cristo chama, em outras palavras, do caminho da cruz. Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue. Jesus Cristo também disse que quem quer ficar rico, a si mesmo se atribula com muitas tentações. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Não, nós não podemos amar a esse mundo. É horrível quando nós vemos hoje muitas pessoas na igreja pregando não o evangelho, mas pregando o espírito materialista desse mundo. A Bíblia diz: não tomeis a forma do mundo, deste mundo. Mas tem tanta gente por aí falando que não. Olha, você tem que receber Jesus como Salvador, se encher do Espírito Santo e você vai ser o dono de tudo. Não, isso não é bíblico. Jesus Cristo foi varão de dores, experimentado nas dores, em lutas, em sofrimentos. E aqui nós temos o Espírito Santo conduzindo Jesus ao deserto. E estando com Jesus durante 40 dias. E Jesus buscando a Deus, e buscando ao Pai, e buscando a comunhão com o Pai e com o Espírito Santo através da oração e através da meditação na palavra de Deus. Você está lembrado daquela aula na qual nós falamos de Jesus Cristo entre os doutores da lei. Jesus entre os doutores, ouvindo, falando. Em outras palavras, desde a sua pré-adolescência, Jesus Cristo já gastava tempo com a Bíblia. Gastava tempo com aquilo que estava disponível na época, que era o Antigo Testamento, e lia, e entendia. E é assim que, chegando no momento do deserto, ele se mantém firme, ele resiste às tentações, e ele faz isso porque ele está cheio do Espírito Santo, ele faz isso porque ele está com a sua mente cheia da palavra de Deus. Então, quando você lê aquele texto que diz que Jesus é um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, e de fato ele se compadece de nós, porque ele teve essa experiência que nós temos e também foi provado em todas as coisas. Quando você lê aquele texto, pense nisso. Pense como que nos é importante ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque nós só vamos vencer as tentações à medida em que nós nos enchemos da presença do Espírito Santo, da presença do próprio Deus na nossa vida.
E o Espírito Santo esteve com Jesus ali, então, no momento da tentação. Mas, ainda em Lucas, no versículo 14, então Jesus, no poder do Espírito, qual Espírito? Do Espírito Santo. No poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a vizinhança, e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Veja só, que ainda que nós não tenhamos, durante todo o Evangelho, em cada passagem, falando, olha, Jesus, ele fez isso porque o Espírito Santo estava com ele. Isso aconteceu, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ainda que nós não tenhamos essa expressão repetidamente mencionada nas Escrituras, nós podemos ver aqui, nesse texto, claramente isso, que Jesus Cristo, ele regressa para a Galiléia, ele inicia o seu ministério, e em cada momento do seu ministério, a presença do Espírito Santo está ali, está com ele. E nós precisamos compreender esse aspecto importante da vida de Jesus como homem e a sua necessidade, porque ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Se Jesus Cristo, que era também ali o próprio Deus, no seu momento de humilhação, ele como homem buscou uma vida cheia do Espírito Santo, quanto mais nós. E cheio do Espírito Santo, Jesus ele volta para a Galiléia e diz aqui, no caso de Lucas, fala que Jesus ensinava nas sinagogas. E nós podemos pensar em várias outras coisas que ocorreram no ministério de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, ele vai e desenvolve o seu ministério. Nós vemos Jesus lá na Galiléia realizando o milagre de transformação da água em vinho, certo? Jesus fez aquele milagre. E em todos os milagres que Jesus fez, estava ali a presença do Espírito Santo. Aí alguém pode, quem sabe, ouvindo essa aula, pensar, mas será que o professor está querendo diminuir a pessoa de Jesus e agora dar todo o crédito ao Espírito Santo? De maneira nenhuma. Eu só estou mostrando como que Jesus, enquanto homem, necessitava da presença do Espírito Santo de Deus. E enquanto homem, Jesus é o nosso maior exemplo de uma vida cheia do Espírito Santo e o maior estímulo que nós temos para buscar isto. Por outro lado, nós temos enfatizado por várias vezes, em vários momentos, que quando nós olhamos para Jesus, esse Jesus que está sendo conduzido pelo Espírito Santo, nós estamos vendo, na verdade, o Deus triuno. Deus é um apenas. Então, nós vemos ali, essa é a pessoa do Pai, é a pessoa do Filho, é a pessoa do Espírito Santo presente nesse ministério. Os milagres que Jesus realiza, ele realiza por ser o Filho de Deus. E ele realiza porque ele recebeu isso do Pai. Ele disse, olha, eu estou aqui para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E ele faz a vontade do Pai que o enviou por causa da presença também, com o auxílio, melhor dizendo, com o auxílio do Espírito Santo ali ao seu lado. Então, quando Jesus inicia o seu ministério, ele tem a experiência em Caná da Galileia. Em Caná da Galileia não foi apenas
o milagre de transformar água em vinho. Não, foi Jesus no meio da festa. Jesus que foi convidado, Jesus em contato com as pessoas. E eu imagino que naquela festa Jesus fez muito mais do que simplesmente transformar água em vinho, porque eu não consigo imaginar Jesus calado e quieto no canto lá da sala enquanto a festa acontecia. Não, eu imagino Jesus rodeado por pessoas, conversando com um, conversando com outro, falando a respeito das grandezas de Deus. E nesse falar, aí está o fluir do Espírito Santo. No início do seu ministério público, nós temos também Jesus Cristo escolhendo os seus discípulos, escolhendo aqueles 12 que o haveriam de acompanhar durante toda a sua trajetória. Um momento de decisão. E nesse momento de decisão, nós vemos então Jesus Cristo tendo ali também a presença do Espírito Santo, orientando, dirigindo, nos momentos de decisão. É uma coisa que você pode ler, leia Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver em vários momentos Jesus Cristo gastando tempo em oração e depois realizando alguma coisa. Você vê Jesus Cristo tendo um tempo de oração e depois indo ter um dia no qual ele cura leprosos, ele proclama o Evangelho, etc. Você vai encontrar momentos onde Jesus ele ora e depois então ele vai e escolhe os discípulos. Há aquele momento onde Jesus manda os seus discípulos passar por aquela experiência dura lá da tempestade e ele sobe e vai orar, intercedendo pelos seus discípulos que estavam sendo provados ali em um momento tão grande. E ao orar, Jesus Cristo, homem perfeito, está orando e está nesse momento de oração buscando comunhão com Deus, está buscando comunhão com o Espírito Santo. Quando eu era criança, já faz bastante tempo, quando eu era criança, e eu lia essas passagens, ou ouvia essas passagens sobre Jesus orando, como criança eu pensava o seguinte, bem, esse era o momento no qual Jesus Cristo ele ia para ter uma reunião com o Pai e com o Espírito Santo, porque Jesus era Deus, né? Então, quando todo mundo estava dormindo, então ele chegava lá no monte, então vamos fazer a nossa reunião, vamos ver o que está acontecendo no mundo, vamos resolver isso, resolver aquilo, etc, etc, etc. Ou seja, na minha mente de criança, era como se naquele momento, então, Jesus, ele deixasse um pouquinho essa experiência de ser homem e, não, agora eu vou cumprir as minhas atividades de Deus. Como eu falei, isso era pensamento de criança que conhecia pouco ainda naquela época da palavra de Deus, mas do pouco que eu ouvi eu já pensava bastante. Hoje, obviamente, lendo a Bíblia, nós não temos mais essa visão infantil. Ou seja, quando Jesus ele vai ao monte, quando Jesus sai de madrugada para orar, ele não faz isso como Deus, Filho que está indo encontrar-se para uma reunião. Não, não é isso. Nós temos ali aquele grande paradoxo da encarnação, do Verbo que se fez carne. Nós temos ali o Cristo, que mesmo sendo Deus, ele está vivendo limitações que ele mesmo decidiu, junto com o Pai e com o Espírito Santo, na eternidade, decidiu ter
ele está indo, ele está ali na sua limitação, ele está vivendo a sua experiência de homem e, como tal, ele precisa de Deus, ele precisa de ouvir a voz do Pai, ele precisa ouvir a voz do Espírito Santo e ele vai para ter o seu tempo de oração, Uma vida cheia do Espírito Santo, ela ocorre através da oração, certo? O conhecimento é importante, mas nós não podemos achar que o conhecimento, pelo simples conhecer, vai garantir a nós uma vida cheia do Espírito Santo. Uma coisa é, como professor de teologia, eu conhecer a teologia e saber, não, olha, o Espírito Santo é o selo, ele está em mim, é Deus que faz e etc. Uma coisa é eu entender tudo isso. Outra coisa diferente é no meu dia a dia eu ter a presença de Deus abundantemente em mim. Uma coisa é eu conhecer a doutrina do Espírito Santo, outra coisa é eu viver uma vida na qual o Espírito Santo não está lá sufocado, entristecido, mas é ter uma vida cheia, uma vida de dependência, uma vida de busca da presença de Deus. E Jesus é o nosso grande exemplo. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de como nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus, sem resistir à ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos aprender esse conceito. Precisamos aprender a valorizar a vida de oração, de busca, de leitura da Bíblia. Precisamos buscar mais intimidade com Deus, o Espírito Santo. E o grande exemplo que nós temos é Jesus. E com tudo isso que nós falamos na aula passada e nesta aula, onde focamos mais o ministério de Cristo, nós podemos ver aquilo que eu afirmei há poucas aulas anteriormente, dizendo que o Espírito Santo tem uma obra centrada em Cristo, cristocêntrica, mas, por outro lado, Jesus Cristo, ele desenvolve a sua obra no poder do Espírito Santo. A obra de Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo, elas estão entrelaçadas. E até mesmo quando nós falamos sobre a fragilidade a qual se expôs voluntariamente Deus o Filho, quando ele se torna carne, quando ele vem e nasce ali pelo poder do Espírito Santo da Virgem Maria. Quando nós falamos da fragilidade de Jesus, temporária, nesse período de humilhação, no sentido de nos dar um elemento a mais para nós compreendermos o papel e o valor da presença do Espírito Santo na vida dele. Que essa meditação nesses textos esteja colocando e trazendo para você não apenas mais conhecimento, mas que muito mais do que conhecimento, tudo isso esteja produzindo nos nossos corações um desejo profundo de ter uma vida, como nós vimos lá em Lucas 4:1, a semelhança de Jesus, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo, que é espírito de conhecimento, de sabedoria, de ensino, que Ele mesmo esteja esclarecendo as suas dúvidas e trazendo paz ao seu coração e cada vez mais sede e fome de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.